Bom dia, querida Brasília. Bom dia a todo o Brasil. Bom dia, polos conectados com todos nós. Sejam bem-vindos ao Olhar 360 Graus. Hoje temos uma missão. Vamos viajar pela jornada do diagnóstico e do tratamento das afecções extraesofágicas, correlacionadas ou não à doença do refluxo. Temos uma grata honra de estar aqui hoje nessa casa com tantos amigos, com tantas pessoas que realmente sempre preencheram o nosso coração com afetividade, com carinho, com companheirismo, que aqui a gente deixa, em nome de todo o núcleo de avaliação funcional do aparelho digestivo, a nossa gratidão. Gratidão ainda a todo o time da APSEM local, que tanto nos empolgou durante todo esse mês no planejamento, tanto da recepção local, quanto da transmissão para todo o Brasil. Gratidão a todo o grande time APSEM instalado por todo o Brasil, conectado com os colegas, propiciando que todos tenham acesso ao que há de melhor, de mais evidente e mais consistente, também, não só na experiência clínica, também na ciência. Para hoje, nós temos uma grande honra de contar com um time de estrelas. Aqui, comigo, nessa mesa, temos a nossa co-host, Carla Granja, que estará comandando comigo todo essa manhã de aprendizado. Contamos mais uma vez com o querido Evaldo Macedo, representando todo o time do Sul, todo o grupo de otorrino. Estive no seu serviço, estive com toda a equipe sua e realmente foi incrível, Evaldo. Gratidão por vocês abraçarem essa ideia de conexão, de interseção entre o gastro e o clínico. Querido, amado irmão palmeirense, como não poderia deixar de ter algo assim para dizer, Ricardo Barbucci, mais uma vez juntos, dê bom dia para todo mundo, querido Barbucci. Bom dia a todos, é um grande prazer estar de volta a Brasília e de Brasília para o Brasil, né? Falando um pouquinho sobre doença do refluxo outra vez. Maravilha, maravilha. Queridos, vou passar para vocês um pouco da agenda que nós teremos hoje, tanto para quem está aqui, para quem está nos polos, nos acompanhando. Nós teremos a primeira abordagem que vamos trabalhar desde a fisiopatologia aplicada à clínica médica para a doença do refluxo. Vamos observar todos os mecanismos da interface da doença do refluxo com as manifestações extraesofágicas. Vamos desenvolver uma metodologia de raciocínio de como podermos conduzir os pacientes se temos ou não uma afecção esofágica levando a uma doença supraesofágica ou se nós temos uma outra afecção. Para isso, esse primeiro bloco nós contaremos com o Ricardo Barbucci e com o querido Evaldo, a visão do gastro e a visão do otorrino. Depois nós teremos a visão do pneumologista, que terá um momento que nós não teremos uma interface, não teremos uma conexão, uma interatividade com todo o Brasil, que vocês possam, quem está em casa, tomar um café, mas continuar assistindo, tá? Mas são em torno de 15 minutos. Depois nós voltaremos de como fazer o diagnóstico conclusivo, como conduzir ao melhor tratamento baseado no seu diagnóstico. E aí vamos para um grande debate final, como modular a laringe, como utilizar a supressão ácida para melhor tratar o paciente, como interpretar qual o paciente que precisa de um neuromodulador, que precisa de uma supressão ácida ou de algum outro tratamento. Sempre, né? Contamos com vocês, do lado direito da nossa plataforma tem um chat que vocês vão poder colocar toda a sua experiência, toda a sua, tudo aquilo que você tem na sua vivência prática. Nossa Carla vai estar aqui conduzindo, trazendo para a gente essa interface do dia a dia, da vida, da clínica de todos vocês. Nós somos o núcleo de avaliação funcional do aparelho digestivo. Aqui estão alguns dos nossos membros. Somos centros de motilidade espalhados por todo o Brasil, focados na neurogastroenterologia, na busca do diagnóstico para melhor tratar. Então, essa conexão traz gastros, endoscopistas, todos para uma nova visão. Queremos agradecer muito
a nossa querida Apsen, por abraçar a Neurogastro Nacional e transformar nos últimos anos toda essa linha de aprendizado. A Lácer, que faz toda a nossa jornada do diagnóstico, está conosco em todos os eventos. E, mais uma vez, todos vocês que nos acompanham, todos vocês que engajam conosco. Quem estiver em casa, quem estiver nos nossos polos, tirem uma foto, vamos fazer o movimento da Neurogastro, do diagnóstico da doença do refluxo. Tire uma foto e marque na FAD.núcleo, para que possamos repostar também vocês. Esse movimento vai fortalecer cada vez mais, para que tenhamos um diagnóstico mais preciso e o paciente, que é nosso melhor e nosso maior propósito. Um beijo no coração de todos, preparem-se para essa grande jornada. Querido Ricardo Barbucci, seja bem-vindo. Bom dia a todos novamente e vamos começar falando um pouquinho sobre a doença do refluxo. Bom, como a gente sabe, a doença do refluxo é uma doença péptica, caracterizada basicamente pelo retorno, pelo refluxo do conteúdo gástrico ou do duodenogástrico para o esôfago e órgãos próximos ao esôfago, gerando uma série de sintomas e sinais, doenças esofágicas e extraesofágicas, incluindo manifestações otorrinolaringológicas, pulmonares e eventualmente até odontológicas e até ginecológicas, se a gente pudesse avançar um pouquinho mais. Como toda doença péptica, a doença do refluxo gastroesofágico, ela se manifesta como sintomas e lesões quando há uma diferença, uma sobreposição dos fatores de ataque da mucosa esofágica e órgãos próximos e o fator de defesa dessas mesmas mucosas. É uma doença extremamente prevalente, acometendo aí uma porcentagem muito grande da população, incidência cada vez maior graças ao fator de risco associado a ela, especialmente o aumento da gordura abdominal, e hoje a gente sabe que o IMC da população vem aumentando de forma gradual e com certeza vão aumentando todas as doenças associadas a isso, associadas à síndrome metabólica, e hoje a doença do refluxo pode entrar até dentro da definição de síndrome metabólica, junto com os outros problemas relacionados com inflamação crônica, relacionada com a obesidade, e especialmente aqui o aumento da pressão intraabdominal. Existem vários fatores ambientais, como a gente já viu no slide anterior, mas sem dúvida existe uma predisposição genética também para que a gente desenvolva esse tipo de patologia. Como a gente vê em trabalhos de gêmeos monozigóticos, quase 42% deles vão ter doença do refluxo, mostrando que também aqui não tem doença do refluxo quem quer, tem quem pode ter, e a predisposição genética é uma delas. É uma doença basicamente ocidental, de homens caucasianos, mas que tem uma distribuição bastante difusa por todo o planeta, acometendo em média 20% da população, incluindo as manifestações típicas e atípicas dessa patologia. A fisiopatologia aqui é bastante complexa e cada dia que passa mais complexa ela fica, e envolve fatores gástricos, fatores esofágicos e com certeza o player principal de tudo isso é a barreira gastroesofágica. Como que o estômago participa da fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico? Primeiro, é óbvio, ele é responsável pela produção dos principais fatores de agressão do esôfago e órgãos próximos, o ácido clorídrico e a pepsina. Essa produção é diretamente relacionada com o pool de células parietais que nós temos no nosso estômago. Então, quanto mais células parietais eu tenho, mais ácido clorídrico eu produzo, teoricamente mais chance eu tenho de ter doença do refluxo. Por exemplo, o que a gente vê em síndromes de hipersecreção ácida, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Zollinger-Ellison, e a associação muito comum de úlcera duodenal, uma situação em que também existe hipersecreção gástrica, é a doença do refluxo gastroesofágico. Outra coisa que a gente esquece é que o comportamento motor do estômago é também bastante importante, de tal modo que alterações de acomodação do fundo gástrico normalmente se traduzem por um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago secundário a isso, provocando refluxo. Portanto, o pessoal que tem dispepsia funcional, especialmente a síndrome de desconforto pós-prandial, ou que tem retardo de esvaziamento gástrico, a válvula acaba abrindo e isso facilita o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Além disso, a distensão do antro permanente, como os senhores sabem, é extremamente importante porque ela consegue, através de mecanorreceptores, estimular a produção de gastrina pela célula G antral, e isso leva a uma hipergastrinemia que, consequentemente, acaba elevando a secreção ácido-péptica e piorando a doença do refluxo gastroesofágico. Uma vez o ácido, então, voltando para o esôfago, se iniciam, então, os fatores de defesa que esse esôfago tem contra esse material que reflui para ele.
Uma coisa extremamente importante são os fatores anatômicos relacionados com a posição do esôfago no diafragma. Primeira coisa, a entrada oblíqua do esôfago no diafragma, formando o que a gente chama de ângulo de His, que dificulta então a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Além disso, uma parte do esôfago se localiza numa região abdominal, inferiormente ao diafragma. Esse esôfago intraabdominal é extremamente importante como mecanismo de defesa, já que a gente sabe, para a gente ter refluxo ou fluxo de um líquido de um compartimento para outro, ou seja, do abdômen para o tórax, eu preciso ter diferença de pressão entre esses dois compartimentos. Qualquer aumento de pressão intraabdominal acaba se transferindo para esse esôfago intraabdominal, dificultando então o aparecimento de diferença de pressão entre o estômago e o esôfago, dificultando o refluxo. Além disso, o material refluído para o esôfago ele tem a capacidade de agredir esse esôfago mais ou menos na dependência também do tempo que esse material refluído permanece em contato com o esôfago. Quanto mais extenso esse contato, maior a chance de eu ter lesão esofágica. E aí a gente tem as alterações motoras do esôfago como extremamente importantes, como facilitadores do aparecimento da doença. Pacientes que têm comprometimento da peristalse primária ou secundária acabam tendo um contato no material refluído maior, o que agrava as lesões esofágicas. Doenças como esclerodermia, doença mista, lúpus, qualquer alteração bioquímica ou metabólica que interfere na contração da musculatura lisa, deficiência de B12, diabetes, hipotireoidismo, ou mesmo medicamentos que possam interferir nessa motilidade, interferem diretamente, então, na expressão de lesão esofágica que nós vamos ter. Além disso, outra coisa extremamente importante como mecanismo de defesa é a salivação. A saliva, como os senhores sabem, ela tem a sua produção estimulada pela presença de ácido no esôfago. Havendo então refluxo, existe um aumento da deglutição de saliva. Saliva essa que, primeiro, tampona o material refluído e, segundo, realiza um efeito mecânico, lavando o material refluído de volta para o estômago. Situações em que existe hipossalivação, como o Sjögren, uso de anticolinérgicos, histórico de radioterapia cervical, são fatores que aumentam o risco de lesão esofágica. E por fim, falando a parte do esôfago, outro fator extremamente importante é a resistência do esôfago ao material refluído. Do mesmo jeito que eu colocando a mão numa fogueira, eu posso ter dor, mas se eu for por exemplo, um pedreiro que tem um calo na mão extremamente importante, o tempo de contato com o fogo e a intensidade da fogueira vai ser muito diferente nos dois pacientes para que a gente possa ter lesão ou não. A mesma coisa acontece no esôfago. A resistência primária do esôfago à presença do ácido é uma coisa geneticamente determinada e influi diretamente se eu vou ter lesão esofágica ou se não vou ter associado ao refluxo. Uma coisa extremamente importante a gente mencionar que não é só o conteúdo ácido e péptido que volta para o esôfago. Existem vários trabalhos mostrando a participação do refluxo do adenogástrico associado a várias alterações motoras, de funcionamento do próprio pilório, do antro e até da acomodação gástrica, como um fator agravante das lesões esofágicas associadas à presença do ácido clorídrico. A presença de refluxo do adenogástrico esofágico, a presença especialmente de refluxo biliar associado ao refluxo ácido, agrava as lesões esofágicas. E é claro que a gente entra na barreira gastroesofágica como o artista principal, como mecanismo de defesa e causador da doença do refluxo gastroesofágico. O esfíncter inferior do esôfago, na verdade, é dividido em duas estruturas diferentes. O que a gente chama de esfíncter esofágico externo, que é aquele esfíncter representado pelo espessamento das fibras do pilar direito do diafragma, e o que a gente chama de esfíncter próprio do esôfago, que é o esfíncter inferior do esôfago, restrito, então, ao terço distal aqui do esôfago. As fibras do pilar direito são extremamente importantes como um mecanismo de defesa contra o refluxo, especialmente quando há aumento da pressão intraabdominal. Qualquer aumento, especialmente súbito da pressão intraabdominal, por exemplo, quando a gente carrega o peso, quando a gente se agacha, quando a gente se dobra sobre o abdômen, isso leva a uma contração do diafragma, o que aumenta a pressão do esfíncter, dificultando o refluxo. Enquanto o esfíncter inferior do esôfago propriamente dito participa de dois jeitos na contenção do material refluído. O primeiro jeito e mais comum são os relaxamentos transitórios desse esfíncter inferior do esôfago, que basicamente é a abertura do esfíncter sem que haja deglutição. Importante a gente ter em mente que para a gente engolir de forma adequada, o esfíncter precisa abrir para permitir a descida do alimento do esôfago para o estômago.
Uma vez o alimento no estômago, esse esfíncter não deve abrir mais. Havendo abertura desse esfíncter na ausência de deglutição, a gente chama isso de relaxamento transitório, e isso é o mecanismo fisiopatológico mais importante na grande maioria dos pacientes que têm doença do refluxo, especialmente naqueles que têm manifestação clínica mais branda e esofágica mais branda. A gente vai ver isso mais para frente. Nos pacientes com manifestações mais graves de doença do refluxo, com esofagites mais intensas, predomina a hipotensão desse esfíncter inferior do esôfago. Nessa situação, o refluxo é mais intenso, mais frequente, o que leva a um agravamento maior da doença. E aí a gente tem um player extremamente importante, que é a presença da hérnia de hiato. Como os senhores sabem, hérnia de hiato não é sinônimo de refluxo. A grande maioria dos nossos pacientes que têm doença do refluxo, tem doença do refluxo leve e, portanto, não tem hérnia de hiato. Tá? E é possível o paciente ter hérnia de hiato e não ter doença do refluxo, mas uma vez presente hérnias superiores a 2,5 centímetros, isso normalmente se associa a manifestações mais graves da doença do refluxo. E por que a hérnia é tão importante? Porque quando eu tenho a migração do estômago para dentro do tórax, o que acontece é que vários mecanismos de contenção são perdidos. Eu perco a entrada oblíqua do esôfago no diafragma, eu perco o efeito protetor do esôfago intraabdominal, e essa presença de uma bolsa gástrica no tórax favorece então um acúmulo de ácidos nessa região, no chamado acid pocket especificamente, promovendo então o que a gente chama de fenômeno do refluxo. Esse ácido presente nessa bolsa gástrica fica indo e voltando no esôfago distal, já que normalmente existe uma hipotensão do esfíncter associada a isso, e isso com certeza é um fator de agravamento das lesões associadas ao refluxo no esôfago. Então, é possível hoje a gente ter diferentes fenótipos de apresentação da doença do refluxo baseado em diferentes mecanismos fisiopatológicos que a gente pode encontrar em cada um dos nossos pacientes, de tal modo que quanto mais hipotenso é o meu esfíncter inferior, mais chance eu tenho de ter lesão esofágica. Portanto, em manifestações mais graves, com alterações endoscópicas mais importantes, é mais comum hipotensão, enquanto que nos pacientes com manifestações mais leves é mais comum o relaxamento transitório. A extensão do esfíncter também é importante com o mecanismo de contenção, e quanto mais curto, maior é a chance de ter refluxo. A secreção ácida basal é outra coisa inerte, inerente de cada um de nós. Vamos tirar os pacientes infectados pelo Helicobacter pylori, o pool de células parietais é geneticamente determinado, e isso faz com que tenham pessoas que produzam muito ácido, pessoas que não produzam muito ácido. Quem produz muito ácido tem mais chance de ter lesão esofágica pelo refluxo. Outra coisa importante é o refluxo biliar. A presença de bile associada ao ácido agrava a lesão provocada pelo ácido no esôfago, de tal modo que pacientes que têm manifestações mais graves da doença do refluxo, com maior lesão esofágica, tendem a ter um percentual de refluxo biliar maior do que pacientes que não têm lesão ou que têm lesão mais branda. Outra coisa extremamente importante é a hora do refluxo. Embora sejam mais comuns refluxos durante o dia, quem tem refluxo noturno normalmente acaba tendo um potencial de ter uma lesão esofágica maior, já que durante a noite os mecanismos de clareamento do esôfago são reduzidos. A presença do ácido ela se torna com contato por um tempo maior e, portanto, a chance de agravamento é bastante importante. Aqui a gente coloca a importância do controle do sono e do ritmo circadiano em todo esse processo. Normalmente, pacientes que não têm um sono profundo acabam tendo uma chance maior de terem refluxo noturno. Aparentemente, o refluxo, o relaxamento do transitório do esfíncter inferior do esôfago acaba só ocorrendo quando a gente não está em sono REM, o que se traduz diretamente também por uma maior predisposição à obesidade nessa situação e, consequentemente, as complicações disso tudo. Então, quando eu tenho doença do refluxo, eu vou ter mais ou menos lesão esofágica, eu vou ter lesões mais graves ou menos graves na dependência de 3 fatores importantes. Primeiro é quanto volta de ácido para o esôfago, segundo é quanto tempo esse ácido fica em contato com o esôfago, e terceiro, qual é a resistência desse esôfago. Esses 3 fatores vão determinar se aquele refluxo vai me causar pouca ou muita lesão esofágica. Outro fator importante e que vem ganhando cada vez mais importância é a microbiota, tanto oral quanto esofágica, já que grande parte da microbiota esofágica, na verdade, ela vem da boca. O microbioma é extremamente importante na fisiopatologia do refluxo e na apresentação das lesões esofágicas,
Quando eu tenho lesão esofágica causada pelo ácido, isso promove um aumento da permeabilidade da mucosa esofágica aos antígenos presentes no esôfago, especialmente a microbiota. Esses micro-organismos e seus produtos, como os lipopolissacares, passando para as camadas mais profundas da parede esofágica, desencadeiam uma resposta inflamatória, capitaneada especialmente pela participação das células dendríticas a nível de parede esofágica. Isso leva, então, à produção de interleucinas inflamatórias, né, como, por exemplo, interleucina 8, entre outras, levando, então, atraindo linfócitos para essa região, e esses linfócitos acabam traindo também granulócitos. E do mesmo jeito que nas doenças funcionais os granulócitos participam de maneira bastante importante na fisiopatologia, os mastócitos eosinófilos ganham cada vez mais importância na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico. Do lado direito aqui desses slides, a gente vê um esôfago normal, sem refluxo, e aqui um paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. É nítido o maior infiltrado de linfócitos, é nítido o maior infiltrado de mastócitos e é nítido uma diminuição das células dendríticas nesse grupo de pacientes, mostrando que a doença do refluxo é uma doença inflamatória, sim. Muito provavelmente no futuro nós vamos desenvolver medicamentos que vão atuar sobre essa resposta inflamatória com o intuito de tentar controlar melhor a lesão esofágica e especialmente a sensibilidade esofágica. E por que isso é importante? Porque os mastócitos, como os senhores sabem, têm grânulos dentro deles. Mais de 100 substâncias estão presentes nesse granulócito. E uma vez estimulados pelos antígenos aqui presentes, existe uma degranulação mastocítica com liberação de histamina, triptase, serotonina, entre outras substâncias, que tendem a estimular diretamente as fibras nervosas aferentes, transmitindo a informação de dor e desconforto. Veja que interessante. Nos trabalhos mais recentes mostram que existe uma produção aumentada de NGF pelos mastócitos em situação de doença do refluxo. O NGF, o Neurologic Growth Factor, nada mais é do que um fator que estimula o crescimento ou desenvolvimento de fibras nervosas aferentes. E a maior presença de fibras nervosas aferentes tem direta tradução com maior sensibilidade esofágica. Portanto, quanto mais inflamação, mais sensibilidade eu tenho, mais chance eu tenho de ter refluxo. Essas fibras aferentes, elas são originais do vago ou então de vias nervosas medulares, que uma vez estimuladas, levam essa informação até o nosso sistema nervoso central, por exemplo, núcleo motor dorsal do vago. Isso leva uma resposta eferente desse núcleo, que altera, por sua vez, a contratilidade esofágica, altera a motilidade esofágica, altera as secreções esofágicas e gástricas, interferindo diretamente, então, no aparecimento de mais ou menos sintomas. A altura que o material refluído chega também é extremamente importante para dizer se aquela lesão esofágica vai me trazer pouco ou muito sintoma. Quanto mais proximal o refluxo, maior é a chance de a gente ter sintomas associados a isso. Esse processo inflamatório em todo, então, é percebido por essas fibras aferentes vagais e extravagais. E a densidade de receptores para dor nessas fibras é geneticamente determinada, especialmente receptores do tipo TRPV1, V4 e TRPA1, são extremamente importantes para conduzir a sensibilidade esofágica para o nosso sistema nervoso central. Isso é a base também do mecanismo reflexo, né, que a gente tem que explica uma parte das manifestações extra-esofágicas, especialmente pulmonares, associadas à doença do refluxo gastroesofágico. Portanto, a quantidade de ácido em volta, o tempo que o ácido fica e a resistência do esôfago são fatores que vão determinar se aquele material refluído vai me causar pouca ou muita lesão esofágica. E a sensibilidade esofágica é que vai determinar se aquela lesão, pequena ou grande, vai me trazer pouco ou muito sintoma. Tá? Portanto, a sensibilidade é que vai determinar isso. Portanto, não existe relação entre a gravidade das lesões esofágicas e intensidade e frequência dos sintomas. Eu posso ter muito sintoma e não ter nenhuma lesão esofágica, isso é o mais frequente, como eu posso ter manifestações esofágicas graves, como Barrett e úlcera, e praticamente não ter sintoma associado a isso.
Uma coisa extremamente importante é que essa sensibilidade é, em parte, geneticamente determinada, como eu falei, e, em parte, ela é modulada pelo nosso bem-estar emocional, de tal modo que, em períodos de maior estresse, eu vou ficar mais sensível e a intensidade e frequência dos sintomas ela aumenta. Então, é importante a gente saber todo esse mecanismo fisiopatológico, porque, dependendo do tipo de fisiopatologia, eu vou ter diferentes fenótipos da doença do refluxo gastroesofágico. De tal modo que, quando eu tenho uma hipotensão importante, quando volta muito ácido, quando eu tenho pouca resistência esofágica, quando eu tenho hérnia de hiato, eu tendo a ter uma lesão esofágica mais importante, e isso faz com que a gente tenha diferentes mecanismos fisiopatológicos em diferentes fenótipos da doença. De tal modo que, quando eu pego um paciente com Barrett longo, o que a gente vai ter é uma tendência maior de ter refluxo biliar, uma tendência maior de ter hipomotilidade do esôfago, uma tendência maior de ter hipersecreção e uma baixa sensibilidade esofágica. Por outro lado, quando eu pego um paciente com hipersensibilidade ao refluxo, eu tendo a ter menos ácido dando problema, a sensibilidade é muito maior, menos sais biliares voltando para o esôfago. Isso, então, faz com que a gente tenha diferentes fenótipos, né? A doença do refluxo erosiva grave, a erosiva leve, a doença do refluxo não erosiva, a hipersensibilidade ao refluxo e também a pirose funcional. Outros fenótipos são também conhecidos, que passam, então, pelas pacientes que têm predomínio de regurgitação, que são pacientes que têm grande problema na barreira gastroesofágica, muita hipotensão, hérnia de hiato grande, em que a gente controla a azia, mas a gente não controla a regurgitação. E as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, otorrinolaringológicas, a dor torácica de origem não cardíaca e também a tosse crônica. Quanto mais lesão esofágica eu tenho, então, maior é a participação do ácido. Quanto menos lesão esofágica eu tenho, maior é a participação da sensibilidade visceral na gênese dos sintomas. Isso vai se traduzir também por uma resposta diferente aos inibidores de bomba de prótons ou qualquer outro tipo de antissecretor. Quanto mais lesão esofágica eu tenho, mais ácido eu preciso inibir para que a gente tenha uma resposta adequada. Quanto menos lesão eu tenho, menos ácido eu preciso inibir e, portanto, mais atuação sobre a sensibilidade esofágica eu vou ter que ter para que a gente atinja os nossos objetivos clínicos. Quando a gente fala de manifestações extraesofágicas, dois fatores são extremamente importantes. A tal da teoria do refluxo, em que a gente tem aqui um refluxo de verdade, e é fácil a gente entender. Nessa situação, o material do estômago ele acaba voltando para o esôfago e, eventualmente, chegando até a laringe e até o pulmão, e a presença desse material refluído, né, lesa essas regiões, provocando uma série de sintomas. Importante a gente mencionar que, quanto mais proximal a gente vai no esôfago, mais sensível o esôfago é ao material refluído, de tal modo que os otorrinolaringologistas aqui depois vão me confirmar, basta um episódio de refluxo ao dia para que a gente possa ter lesão esofágica, lesão laríngea. Não é necessário um contato tão importante por tanto tempo, com uma quantidade grande de ácido como a gente tem em pacientes com doença do refluxo clássica. Outra coisa extremamente importante é que o tipo de material refluído também tem impacto direto no tipo e na quantidade de lesões laríngeas e pulmonares. Pacientes que têm refluxo ácido junto com refluxo biliar acabam também tendo a chance de ter lesões mais importantes. Também aqui ganha importância o tal do refluxo gasoso, que é uma coisa que a gente não presta muito atenção nas manifestações esofágicas clássicas da doença. Mas se eu tiver refluxo líquido e gasoso, a chance de eu ter lesão laríngea é aparentemente maior do que o refluxo de uma natureza só. Nessa teoria do refluxo, nós estamos falando de doença do refluxo como a outra. Do mesmo jeito em que eu tenho uma chance maior de ter lesão esofágica quando eu tenho mais tempo de contato do ácido com o esôfago, também eu tenho mais chance de ter lesão laríngea se o ácido for clareado de uma maneira mais lenta. Portanto, em pacientes que têm manifestação laríngea do refluxo, quase 44% deles têm algum distúrbio motor do esôfago associado a esse refluxo, sendo a manifestação mais comum a motilidade esofágica ineficaz. Mas, numa percentagem não desprezível, a gente tem pacientes até com acalásia associados a esse tipo, a gente vai ver nos fenótipos mais para frente. Um outro tipo de fisiopatologia associada, então, às manifestações otorrinolaringológicas, especialmente pulmonares da doença do refluxo, é a teoria do reflexo.
Como a gente já falou, nós temos vários neurônios sensitivos localizados no esôfago e também na laringe, o que faz com que esses neurônios, então, uma vez estimulados pelo refluxo, mesmo que seja em esôfago distal, desencadeiem um mecanismo reflexo modulado pelo nosso sistema nervoso central, que altere, então, motilidade, secreção, altere, inclusive, o fluxo salivar, promovendo, então, a maior chance da gente ter manifestação laríngea, promovendo também tosse, que é um mecanismo reflexo, né? E isso explicaria uma parte dos pacientes que têm doença do refluxo. Quanto mais manifestações laríngeas e respiratórias eu tenho, especialmente falando da parte da tosse, mais hipervigilante fica o paciente. Ele fica na expectativa se ele vai ter tosse ou não. E essa hipervigilância acaba intensificando muito os sintomas e fazendo com que mecanismos que, por exemplo, não levariam à tosse ou à dor laríngea, passem a se expressar como sintoma nesses pacientes. Isso é maior quanto mais ansioso o paciente fica, eventualmente, com a não resolução do seu problema. E isso se traduz diretamente por um aumento da sensibilidade laríngea também ao material refluído. De tal modo que quanto maior a sensibilidade laríngea, mais sintomas eu vou ter, tanto laríngeos quanto pulmonares associados à doença do refluxo gastroesofágico. Tudo isso associado a um uso laríngeo inadequado. Pacientes que utilizam a laringe de maneira ruim, né, forçando essa laringe, acabam tendo uma laringe mais sensível e isso explica grande parte dos sintomas otorrinolaringológicos associados à doença do refluxo gastroesofágico ou não. Né? Também é importante a gente mencionar que existem outros fatores ambientais que acabam irritando a laringe e o pulmão, fatores químicos, térmicos, especialmente poluição ambiental, exposição a diferentes gases no ambiente de trabalho, tudo isso acaba interferindo na lesão laríngea e provocando sintomas relacionados ou não com a doença do refluxo gastroesofágico. Outra coisa extremamente importante é que manifestações pulmonares da doença do refluxo acabam provocando também refluxo. Qualquer dificuldade respiratória, como asma ou fibrose pulmonar, ao criar uma pressão negativa maior no tórax para que o paciente respire mais profundamente, cria mais diferença de pressão entre o abdômen e o tórax, cria refluxo. Então, muitas vezes, isso acaba levando a um mecanismo de retroalimentação, de feedback positivo entre o refluxo e as manifestações respiratórias e otorrinolaringológicas, perpetuando os sintomas. Mais recentemente, do mesmo jeito que foram descritos fenótipos diferentes na doença do refluxo clássico, foram descritos fenótipos de doença do refluxo associados às manifestações laríngeas dessa doença. Como a gente vê nesse trabalho da professora Yada Plati, muito interessante, né, cerca de 9% dos pacientes que têm manifestação laríngea têm de fato doença do refluxo e têm doença do refluxo importante. São pacientes que têm hernia de hiato, impotência de esfíncter, são hipersecretores, baixa resistência esofágica. Então, são pacientes que se traduzem por uma doença do refluxo mais grave. São pacientes que, eventualmente, a chance de eu ter alteração endoscópica é muito maior, a chance de ter Barrett é muito maior. Esse grupo representa quase 9% da população com manifestação laríngea. Um segundo grupo é um paciente que tem doença do refluxo leve. Então, são pacientes que têm relaxamento transitório, não têm hernia de hiato, a secreção ácida é menor, o tempo de contato com o esôfago é menor e, consequentemente, também a chegada de material refluído à laringe também é menor. Um terceiro grupo são os pacientes que não têm refluxo laríngeo, nem têm doença do refluxo gastroesofágico. E aqui são pacientes em que a sensibilidade laríngea é extremamente importante como mecanismo fisiopatológico na gênese dos sintomas otorrinolaringológicos e pulmonares, vocês veem que representam quase 31% dos casos. O quarto grupo é o grupo em que a gente tem um mecanismo de reflexo bem estabelecido. São pacientes que têm uma sensibilidade esofágica extremamente aumentada, tem uma densidade de receptores TRPV1, TRPV4, TRPA1 muito alta, e isso faz com que aquele arco reflexo seja estimulado de uma maneira mais importante, gerando sintomas como tosse especialmente, mas também doença laríngea. Lembrando que depois de qualquer crise de tosse, a laringe fica toda estrambelhada, não é isso, professor? Então, isso acaba interferindo, inclusive, no resultado, na importância, vamos dizer, da laringoscopia na avaliação desses pacientes. E um último grupo extremamente importante são pacientes que não têm doença do refluxo gastroesofágico
e sim tem alguma alteração motora do esôfago com retardo do esvaziamento esofágico. Esses pacientes acabam desenvolvendo até tosse por broncoaspiração, mas não é material refluído do estômago, material refluído do próprio esôfago. E aqui o tratamento é completamente diferente de um paciente que tem refluxo. Enquanto o paciente que tem refluxo, eu reforço a barreira, aqui eu diminuo a barreira gastroesofágica para que esse esôfago esvazie melhor e meu paciente melhore dos sintomas. 1/3 da população adulta tem queixas laríngeas, e embora a grande maioria não tenha refluxo associado a essas doenças, manifestações laríngeas, 80% dos pacientes que procuram o clínico ou otorrino especificamente acabam sendo tratados como refluxo, e a gente não espera que esses pacientes respondam a esse tratamento na maioria das vezes, levando em conta inclusive o efeito placebo dessa suplementação. Então aquela história de one size fits all não se aplica também às manifestações otorrinolaringológicas e pulmonares do refluxo. É extremamente importante o diagnóstico acurado para que a gente tenha uma resposta de fato acurada também. A doutora Carla vai falar um pouquinho sobre isso, mas como toda doença, a doença do refluxo também tem, então, a acurácia diagnóstica com a base de chance maior de responder ao tratamento. Se eu diagnosticar errado, meu tratamento é errado e meu paciente não vai responder a esse tratamento. A anamnese é extremamente importante, fatores de risco bem avaliados, tipo de sintomas presentes. É impossível a gente dar um diagnóstico muito acurado de refluxo se a gente basear somente nos sintomas. Pirose e regurgitação, por mais típicos que sejam, nos dá uma acurácia somente de 50%, o que faz então com que eu erre o diagnóstico em mais de metade dos meus pacientes se eu me basear somente na presença de sintomas e sinais típicos. Se os sinais forem atípicos, então, menos chance ainda eu tenho de fazer um diagnóstico acurado, e isso vale especialmente para as manifestações extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico. O exame físico, especialmente quando a gente fala de manifestações extraesofágicas, é extremamente importante para ser feito. O gastroenterologista é um clínico, e por ser um clínico ele tem que usar estetoscópio. Examinem os pacientes, auscultem os seus pacientes, vejam a pele dos seus pacientes. Eu posso fazer diagnóstico de esclerodermia olhando para o meu paciente, olhando para as mãos do meu paciente, olhando para a pele do meu paciente. Eu posso ver vários tipos de alterações abdominais e pulmonares que possam explicar vários tipos dos sintomas do meu paciente. Passa-se uma terceira fase, que é do teste terapêutico. Se eu acho que eu tenho refluxo, eu trato como refluxo e vejo se uma paciente responde ou não responde. Se responder, é porque tem refluxo. Isso é aceitável na prática clínica, mas do ponto de vista de acurácia é bastante ruim, existe uma série de perguntas que se faz com o teste terapêutico. Com que a gente faz o teste terapêutico? Com que dose? Por quanto tempo? O que é um teste terapêutico positivo? É melhorar 100%, 50%, 75%? Em quanto tempo? Muitas vezes também eu tenho um efeito placebo aqui associado, o que faz com uma boa parte dos pacientes, 20% a 25%, acabem tendo que usar antissecretor sem de fato nem precisar, nem ter diagnóstico disso. Passamos então para a endoscopia. A doutora Carla vai falar um pouquinho mais sobre como se fazer um diagnóstico acurado da doença do refluxo de acordo com a lesão endoscópica, mas a gente, é óbvio, não vai fazer endoscopia em todo mundo. Ela é desejável em pacientes que têm sintomas repetidos, recidivantes, ou em pacientes que têm algum sinal ou sintoma de alarme, lembrando que a idade para sintoma e sinal de alarme no Brasil é em torno de 40 anos de idade. Mas a endoscopia ajuda pouco a gente. Se a gente pegar pacientes com sintomas clássicos de refluxo, fizer endoscopia em todos eles, 70% vai ter endoscopia normal, só 30% vai ter alguma alteração endoscópica. Desses 70% que tem endoscopia normal, 50% vão ter doença do refluxo não erosiva, porque tem alteração pH métrica, e os outros 50% a pH-metria vai ser normal, e dependendo do índice de sintomas e probabilidade de associação de sintomas, eles vão ter ou hipersensibilidade ao refluxo ou pirose funcional. Dos pacientes que têm alteração endoscópica, a grande maioria não vai ter alteração endoscópica grave. Mais de 80%, quase 90%, são pacientes que têm esofagites erosivas A e B de Los Angeles. Portanto, esofagites graves C e D são a exceção nos pacientes que têm doença do refluxo. E são mais exceção ainda quando a gente pega pacientes que têm manifestações atípicas da doença do refluxo gastroesofágico. De tal modo que se eu tenho 30% de positividade de endoscopia em pacientes com manifestações clássicas, com manifestações atípicas isso cai para baixo de 20%. O que houve, inclusive, motivo para alguns grupos, como por exemplo esse grupo português, colocar por que
né, raios, a gente tem que pedir endoscopia em paciente que não tem manifestação atípica da doença do refluxo gastroesofágico, já que a chance dessa endoscopia vir alterada é muito pequena. A gente continua fazendo isso, porque para a gente a endoscopia é barata e é fácil de ser obtida. Aí a gente passa para os exames de laringoscopia, que depois a gente vai ter aqui uma apresentação sobre isso, mas é importante a gente ter em mente que não existe nenhuma manifestação laríngea, depois o Dr. Evaldo me corrija, que seja patognomônica de doença do refluxo, né? Alguns autores, como o professor Vaese, diz só fazer laringoscopia em pacientes que têm risco de câncer de laringe. Né? Tamanha é a falta de correlação dos resultados laríngeos com o diagnóstico acurado dessa doença. Para nós gastroenterologistas, vamos ver a opinião do Torrino, a laringoscopia acaba não ajudando muito nesse diagnóstico e na condução dos nossos pacientes. Entretanto, nós sabemos que a laringoscopia é extremamente importante para fazer o diagnóstico diferencial de diversas doenças laríngeas, especialmente o câncer de laringe, e aí ela acaba tendo uma participação nessa parte. Aqui os fatores endoscópicos, manométricos e pH-métricos, impedância pH-métrica, que a doutora Carla vai falar um pouco, eu estudesse, a doutora Carla vai falar um pouquinho mais para frente para vocês. Durante a endoscopia, a gente tem a possibilidade de fazer biópsias do esôfago. Isso acaba sendo um fator positivo em favor da endoscopia. Em todo caso, né, o ACD recomenda que se façam biópsias de esôfago somente em pacientes que têm queixa de disfagia, porque aqui a chance maior é da gente ter esofagite eosinofílica associada à doença do refluxo gastroesofágico, mas outras alterações que causam sintomas semelhantes também podem ser diagnosticadas com as biópsias. Esofagites infecciosas, amiloidose, vários tipos de processos inflamatórios podem ter benefício, né, da biópsia. Inclusive, esse grupo aqui do professor Savarino na Itália mostrou que é possível a endoscopia nos ajudar bastante, inclusive no diagnóstico diferencial entre doença do refluxo, né, e doença do refluxo e doenças funcionais do esôfago, especialmente a pirose funcional. A gente biopsiando o esôfago, prestando atenção em várias alterações que eu não vou me ater aqui, a gente consegue ter uma acurácia razoável para esse diagnóstico diferencial. Vários scores têm sido desenvolvidos para um diagnóstico mais acurado, especialmente de tosse e manifestações respiratórias, como o Cough Reflux Score, que depois vocês podem ler o artigo do Krause e colaboradores e ficarem mais entendidos sobre o assunto, inclusive o professor Enéas, né, de Fortaleza, né, desenvolveu até um sistema já eletrônico que permite a gente calcular esse score de uma maneira fácil e simples, vocês podem utilizar. E, por fim, uma coisa esquecida por muitos dos gastroenterologistas, mas muito relevante para a gente, é a participação do esofagograma. Isso aqui é essencial para a gente ter uma ideia do tempo de esvaziamento esofágico e, eventualmente, ter uma ideia do tempo de esvaziamento gástrico, coisas que auxiliam bastante a gente no diagnóstico diferencial e na condução dos nossos pacientes. Tá? Bom, do ponto de vista de fisiopatologia e diagnóstico baseado em clínicos, é isso que eu queria falar para vocês, depois a gente volta um pouquinho para falar sobre o tratamento. Muito obrigado. Gratidão, querido Barbucci. Carla, nós temos alguma intercessão? Enquanto isso? Não, ainda nenhuma. Alguém? Primeiro, gratidão por essa plateia maravilhosa, abençoada em sábado de manhã, estar aqui conosco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, direcionar alguma pergunta? Você poderia dar o microfone para o pessoal? Alguém gostaria? Nessa primeira fase? Barbucci, eu vou te deixar à vontade para poder tentar nos elucidar. Sabemos há muito tempo que a realidade encontrada, o encontro da endoscopia através das erosões, não representa o que a gente tem de sensibilidade esofágica. Muito está se fazendo ao longo do tempo numa medicina muito mais rápida, na fast medicine. Então, o médico não está tendo tempo de raciocinar, de interagir, de conectar o paciente, e isso faz com que ele tenha simplesmente uma busca rápida
por uma solução desse paciente. E aí, ele simplesmente prescreve, muitas vezes sem ter uma evolução diagnóstica, apenas de acordo com a gravidade. O paciente que relata maior gravidade ou maior sensibilidade sintomática, o médico vai acabar rapidamente para que ele não tenha o poder do raciocínio. Ao longo da sua experiência como professor, como educador, o que você tem observado sobre isso? Bom, a gente vai se ater um pouquinho mais a isso quando a gente vai falar de tratamento, mas como a gente já viu, a grande maioria dos pacientes que têm doença do refluxo acabam tendo doença do refluxo ou não erosiva ou erosiva leve, que são manifestações endoscópicas que não necessitam de grande inibição ácida para que a gente atinja os nossos objetivos clínicos, que é controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida e evitar as recidivas da doença, né? Portanto, não tem muito sentido a gente tratar todos os pacientes da mesma maneira e incrementar a inibição ácida de uma maneira exponencial para a gente tratar os pacientes com doença do refluxo. A grande maioria dos pacientes que têm doença do refluxo não precisa de grande inibição ácida para que os objetivos clínicos sejam atingidos. É uma minoria que precisa de inibição ácida importante. E é óbvio que quanto mais eu inibo o ácido, maior a chance de eu ter efeitos colaterais, especialmente quando o tratamento é feito a longo prazo. E a gente tem aqui uma doença que é uma clássica doença crônica, que não tem cura e que muitas vezes necessita de tratamento intermitente, de demanda ou eventualmente contínuo em várias apresentações. Então, o perfil de segurança aqui também é extremamente importante, né? Então, a primeira coisa é saber qual é o fenótipo que o meu paciente se encontra e, a partir daí, determinar qual é a melhor estratégia de secretor. Lembrando que quanto menos lesão eu tenho, maior é a participação da sensibilidade esofágica na gênese dos sintomas. Portanto, se eu uso um determinado medicamento, por exemplo, um inibidor de bomba de prótons em dose plena, num paciente que tem uma suposta ou tem doença do refluxo não erosiva, e meu paciente não responde, não adianta eu escalonar para drogas mais fortes ou aumentar a dose no IVP. Muito provavelmente aqui deve ter alguma outra coisa associada ao refluxo que está mantendo os sintomas. Por exemplo, pirose funcional, hipersensibilidade ao refluxo, ou, que é mais importante, outras doenças motoras do esôfago que podem passar desapercebidas. A calásia, por exemplo, é uma coisa que demora 2 a 3 anos, segundo a experiência do grupo aqui do professor Rubens Salum no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Demoram de 2 a 3 anos para a gente fazer o diagnóstico de acalásia e esses pacientes acabam sendo tratados como doença do refluxo e muitas vezes usando doses cavalares de medicamento sem qualquer necessidade. Ontem, por exemplo, um caso de ruminação clássico, né? E esses casos vão aparecendo, doenças como, por exemplo, esofagite eosinofílica, esofagites medicamentosas, né? Várias doenças do colágeno podem mimetizar a doença do refluxo ou se associar à doença do refluxo, e isso é importante que a gente tenha em mente em cada um dos nossos pacientes. Anteontem, pegamos um caso com 10 anos de história, um senhor de 52 anos, com pirose, regurgitação, tinha impactação alimentar, tinha disfagia intermitente, paciente clássica, evolução na endoscopia para uma acalásia, e foram feitas 12 endoscopias, todas com diagnóstico de esofagite não erosiva, e tratada escalonando supressão ácida com o paciente perdendo peso. Carla? Aqui na nossa audiência, a gente tem um comentário do Márcio Miyahara. Obrigado, Márcio, pelo seu comentário. Acho que isso é algo que é um consenso, que ele observa que o ganho de peso é um fator importante para o início dos sintomas ou até, às vezes, a piora desses sintomas. E a Evelyn, o professor, está perguntando, a Evelyn Fernandes, obrigado, viu, Evelyn? Qual é o papel do H. pylori no desenvolvimento do refluxo? Tem algum dado sobre isso? Na verdade, o papel do H. pylori pode ser do bem e do mal. Depende do padrão, do tipo de H. pylori que eu tenho no estômago, depende do tipo de reação inflamatória que eu tenho frente à infecção pelo H. pylori, depende do pool de células parietais que eu tenho. Então, a gente tem 2 cenários aqui. Primeiro cenário, que é o paciente infectado por uma cepa agressiva de Helicobacter pylori, por exemplo, uma cepa KGA positiva, e esse paciente ele tem um número importante de células parietais, e ele, quando reage de maneira inflamatória frente ao Helicobacter pylori, tem uma baixa capacidade de produzir interleucina beta e TNF-alfa.
Isso é importante porque a interleucina 1 beta é 100 vezes mais potente que o omeprazol. Então, nessa situação em que eu tenho uma infecção inicial por uma cepa agressiva de H. pylori, normalmente esse H. pylori vai se localizar inicialmente no antro gástrico, né? Havendo processo inflamatório importante, esse Helicobacter pylori se desenvolve, tem urease, a urease desdobra a ureia em amônio e bicarbonato e isso acaba aumentando o pH intragástrico a nível de antro. As células G nessa região têm sensores de pH e uma vez subindo o pH, existe um estímulo para essa célula G produzirem gastrina. Essa gastrina então circula e vai estimular a produção de ácido pelas células paretais. Se eu tenho muita célula paretal e eu tenho pouca interleucina 1 beta, eu vou produzir muito ácido. Então esse é um paciente de risco para a doença do refluxo e um paciente de risco para a úlcera do adenal. Por outro lado, se eu pego um paciente que tem o mesmo Helicobacter pylori KH positivo, localizado no mesmo antro, que aumenta a mesma quantidade de gastrina, mas eu tenho poucas células paretais e produzo muita interleucina 1 beta, por mais gastrina que eu tenho, eu não vou conseguir aumentar a secreção ácido péptica. São pacientes, então, que acabam tendo menos chance de ter doença do refluxo gastroesofágico. E são pacientes em que a infecção, com o tempo, vai passando para as partes mais proximais do estômago, aumentando, então, a atrofia, diminuindo a produção de muco e bicarbonato e facilitando o aparecimento de úlcera gástrica e câncer gástrico. Esse padrão A ou B, ele também é étnico. Então, em orientais predomina o segundo padrão, né? Em ocidentais predomina o primeiro padrão, e isso explica porque a gente tem uma incidência maior de câncer associado a Helicobacter na Ásia do que tem no Brasil. Então, o que acontece? Se eu pego um paciente asiático, né, e trato o Helicobacter pylori, ele vai recuperar a produção de ácido clorídrico e, portanto, esse paciente pode desenvolver refluxo depois do tratamento ou tem mais chance de desenvolver. Por outro lado, quando eu pego um paciente acidental, hipersecretor e trato o Helicobacter, a gastrina cai, o ácido cai e eu melhoro do refluxo se eu tiver.